Glória a Deus, aleluia. Bons irmãos, vamos estar lendo hoje em capítulo 1 de Mateus, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Segundo os estudiosos, Maria tinha na faixa de 13 anos, porque em Judá a mulher teria que estar casada com uns 20 anos. José provavelmente, segundo os estudiosos, José tinha 18 anos, porque José, o homem naquela época, assim como José, não poderia passar dos 18 anos sem estar casado, porque se passasse dos 18 anos sem estar casado, ele pagava imposto anualmente à Judéia. Por isso que creio eu que naquela época ele já teria casado com Maria. Mas Maria, quando estava para ser grávida pelo Espírito Santo, concedeu o filho do Espírito Santo, que era Jesus, Maria saiu da província de Judá, onde estava José, com um modo de vigiar. Porque, segundo os estudiosos, naquela época, se a mulher ficasse mais de 20 minutos com o homem, já teria tido relação. Então, vamos em Lucas, capítulo 1, versículo 39. Aquele dia, depois-se Maria foi para apressamento à região montanhosa em uma cidade de Judá. Glória a Deus, aleluia. Vemos que ela foi para a cidade de Judá, mas ali ela foi para a casa de Isabel e ficou por volta de 3 meses sem voltar até José. Quando ela voltou, já estava grávida e não tinha como ela se esconder aquela gravidez. Porém José mas José, seu esposo, sendo justo e não o querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Vemos que José tentou deixá-la secretamente porque José não queria compactuar com aquele problema que estava relacionado a Maria, porque Maria estava grávida e ele achava que Maria tinha o traído. Então ele achou melhor afastar-se dela, porque ele poderia arrumar 2 testemunhas e ir à justiça e falar que Maria tinha o traído. Então, para que não fizesse isso com Maria, ele preferiu largar Maria. E naquela época o adultério era julgado e Maria seria apedrejado. Mas vemos também que no capítulo 20, enquanto porém ponderava essa coisa, que lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe Maria, tua mulher. Vemos que quando Maria ficou grávida de José, veio ali do Espírito Santo, veio ali um transtorno, que o nascimento de Jesus ia afastar aquela família. Mas porém, quando o anjo chegou a José e falou com José que era do Espírito Santo o filho que ela gerava, ele creu, porque José era temente a Deus. E aquele fato que aconteceria de Maria grávida de Jesus, que era para destruir a família, finalmente uniu a família, reatou a família. Assim também são nos dias de hoje. Se nós cremos em Deus e lermos a Bíblia, vamos ver que as palavras de Deus é tudo para construir a nossa família. Não é por um simples detalhe, não é por um simples acontecimento que a esposa deve largar o marido e o marido largar a esposa. Porque a palavra de Deus vem para reunir a família, construir a família e o lar. Vemos também que no capítulo 1 ainda, versículo 21, ele dará à luz a um filho, ele lhe porá o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ali naquela época, quando o anjo falou isso
com José, muitos talvez, quando o Mateus falava, pensava que ia livrar aquele povo dali, mas não. O anjo foi claramente dizendo que ele livrará o povo de Israel do pecado. Se nós estiver no Egito, assim como Deus tirou aquele povo do Egito, que Deus amava ele, porque Deus queria que eles fossem salvos do pecado. Mas mesmo assim, aquele povo do Egito continuava, que quando saiu do Egito, o povo de Israel, continuava questionando, se afastando de Deus e se contaminando com balins e deuses de ouro. Como vemos que Arão fez o bezerro de ouro para que o povo adorasse, dizendo que era Deus. Mas se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que nós temos que ser coerentes com a Bíblia. O povo de Israel, naquela época, não poderia fazer o que eles fizeram, mas sim adorar a Deus. Versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, que fará dito, pois o Senhor, por intermédio do profeta. Naquela época, o profeta Isaías já tinha profetizado que a virgem dará uma luz a um filho. E ela continuou virgem até ter o filho, Jesus. Mas depois ela não permaneceu virgem, porque Jesus teve outros irmãos. Por isso que a Bíblia relata, e muitos judeus naquela época achavam que, como até hoje, no catolicismo romano, também acha que Maria permanece virgem, mas não é assim, porque Maria teve mais filhos. E vemos que nós temos que crer na Bíblia, não pelo que muitos livros canônicos relatam a respeito de Maria. Amém? Vou deixar esse pequeno texto para vocês e que Deus fala melhor no coração de vocês. E não sei se por esses dias vou estar gravando e postando vídeo, porque está chegando a época do Natal e vai ter muita zoada de som e vai ter muita interferência na gravação. A graça e a paz a todos os irmãos. Amém.